Olá, amigos seguidores do canal Ciso Sudamérica. Buenos dias a todos, como estão? Espero que todos aí tenham uma boa noite de miércoles e um amanhecer maravilhoso. Hoje, dia jueves, 21 de maio de 2026. Vamos iniciar o vídeo de la mañana de hoje, onde hablaremos de los sisos que se passaram ayer en la noche e la madrugada de hoje. E hoje pela manhã hasta o momento deste vídeo, tá bem? Bueno, vamos iniciar com o siso que se passou em Argentina. Argentina houve um siso de 3.7 na escala Richter, a solamente 97 quilômetros de profundidade, a las 10:37 da noite de ayer. 3.7 em Argentina, barra intensidade, 97 quilômetros de profundidade, cerca da terra, sentiu pequeno movimento Argentina com este sismo. Seguindo Chile, 3.5 na escala Richter, a solamente 19 quilômetros de profundidade. Este sismo se passou a las 10:17 da noite de ayer. Então, Chile 3.5 barra intensidade e 19 quilômetros cerca da terra, pequeno movimento Chile com este sismo. Depois, Peru, 3.6 em la escala Richter, a solamente 37 quilômetros de profundidade, a las 9:30 da noite de ayer. Peru, 3.6 em la escala Richter, barra intensidade, pequeno movimento, pois foi cerca da terra 37 quilômetros de profundidade. Seguindo o sismo de Colômbia, este sismo de Colômbia sentiu bastante movimento em Colômbia, aí temblado bastante, pois foi 5.12 na escala Richter. Colômbia 5.12 a solamente 5 quilômetros de profundidade. 5 quilômetros foi muito cerca da terra, cerca da terra. 5 quilômetros de profundidade, Colômbia 5.12 na escala Richter, ha movido bastante. Este sismo se passou às 10:31 da noite de ayer. Seguindo Colômbia, 3.8 na escala Richter, a solamente 20 quilômetros de profundidade, às 10:32 da noite de ayer. Equador 3.8 sentiu movimento, pois foi cerca da terra, 20 quilômetros de profundidade. Seguindo, Chile 4.8. Chile ha sentido grande movimento, 4.8 na escala Richter, pois foi cerca da terra, solamente 10 quilômetros de profundidade. Este sismo se passou em Chile às 10:11 da noite de ayer. Chile ha movido bastante com este sismo de 4.8. Depois, Argentina 3.4 na escala Richter, a 297 quilômetros de profundidade, às 12:28 da madrugada. Barra intensidade, Argentina 3.4, pois pouco movimento, pois foi lejos da terra, 297 quilômetros de profundidade. Seguindo a Argentina 3.1 na escala Richter, a solamente 10 quilômetros de profundidade, às 3:17 da madrugada. Argentina 3.1 sentiu pequeno movimento, pois foi bem cerca da terra, solamente 10 quilômetros de profundidade. Seguindo Bolívia 3.0 na escala Richter, a 222 quilômetros de profundidade, às 4:08 da madrugada se passou este sismo de Bolívia 3.0, pois foi lejos da terra, 222 quilômetros de profundidade, pequeno movimento em Bolívia. Seguindo Chile 3.12 na escala Richter, a 23 quilômetros de profundidade, às 4:20 da madrugada. Chile 3.2 sentiu pequeno movimento, pois foi cerca da terra, 23 quilômetros de profundidade. Seguindo a Argentina 3.0 na escala Richter, a 228 quilômetros de profundidade. Lejos da terra, barra intensidade Argentina 3.0, com pequeno movimento às 5:01 da madrugada. Depois, finalizando o vídeo de hoje, Chile 3.1 na escala Richter, a 223 quilômetros de profundidade, às 8:56 da manhã de hoje, Chile 3.1
sentiu pequeno movimento, pois foi lejos da terra 223 quilômetros de profundidade. Tá bem, amigos seguidores? Não olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envia para seus amigos, vizinhos, familiares e grupos de WhatsApp, tá bem? E la noche regressaremos com os hijos que se passarem hasta o final de la mañana de hoje, em la tarde e início de la noite de hoje, tá bem? Tenham todos um bom dia, hoje dia jueves, dia 21 de maio de 2026, tá bem? Então, hasta la noche. Tchau, tchau.